Em Reflexões que Edificam, eu quero falar nesta ocasião sobre o Espírito Santo não nos abandona, ainda tendo por base a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 30, que diz que ele nos selou para todos sempre. Nos selou para todos sempre, não foi por um pouco de tempo, não foi por uma semana, um mês, um ano, alguns anos, para todos sempre. E tendo feito isto, ele não nos abandona. É verdade que pela nossa vida pecaminosa ou pela nossa natureza pecaminosa, nós muitas vezes entristecemos o Espírito Santo, nos afastamos das suas orientações, não fazemos o que ele gostaria que fizéssemos, vamos fazendo algo ao nosso bel prazer, e é claro, como Paulo disse e nos recomendou, não entristeçais o Espírito Santo. Nós temos que estar atentos para que o Espírito Santo esteja alegre, feliz conosco. Mas nem sempre é assim. Como humanos, eu disse, natureza pecaminosa, nós acabamos muitas vezes fazendo coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Ele não aceita essas coisas. O Espírito Santo de Deus, de fato, ele não aceita essas coisas. Mas ele permanece em nós. Há muitas pessoas confusas por aí, tenho conversado com algumas, que não conseguem entender isto e acham que o Espírito Santo se afastou, foi embora, não deu mais atenção porque eu fiz, porque eu pequei. Não é bem assim. Eu costumo sempre dizer numa frase que uma vez filho, filho para sempre. Se nós nos tornamos filhos de Deus, nós seremos para sempre. Poderemos até mesmo ser um filho ruim, mal criado, sem juízo, fazendo coisas que o Pai, Deus, não está nem um pouco feliz. Mas se somos filhos, somos filhos. Responderemos isso a Ele, mas somos filhos. Se fizermos o DNA, vai constatar que somos filhos de Deus. É tão importante que consideremos isto. Então, eu posso dizer que Ele não nos abandona. Ele não vai ficar atuante, talvez. Talvez não, com certeza. Pelo fato de estarmos fazendo coisas que o desagradam, Ele não pode nos usar. Ele vai estar conosco, diria eu, acuado lá num cantinho do nosso coração, sem poder agir, porque eu não estou permitindo que Ele haja através de mim. É importante considerar isto, meu amigo. O Espírito Santo ele vai ficar, talvez, sem atuação na nossa vida ou através de nós, em função do nosso pecado, em função das coisas erradas, das falhas que temos cometido, sem pensar, sem refletir, sem nos arrepender, sem pedir perdão, e isso é muito ruim. É importante que consideremos isto. Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, carta de Paulo aos Romanos, ele faz uma observação interessante, não é? E é interessante que descobramos isto, que ele pode, o Espírito Santo, pode não ficar atuante em função de nosso pecado, mas ele permanece em nós, chorando. Olha que triste é essa informação. Chorando por nós. Já pensaram nisto? O Espírito Santo chorando por nós. E como eu disse, Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, e diz: Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Gemido não é apenas um choro, um soluço, não. Gemido é a ideia do sofrimento. Ele sofre por nós, ele nos vê distante das coisas de Deus, ele nos vê afastado das coisas que Deus gostaria ou fora do foco de Deus, e ele então intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu fico imaginando exatamente a mãe, o filho que deixou as orientações paternais
e abandonou a casa e foi por aí afora fazendo coisas que não devia. E a mãe está em casa sempre triste, aborrecida, saudosa, até lamentando pelo filho, imaginando onde deve estar esse meu filho, por quê? E a mim me parece que é esta a ideia que eu tenho do Espírito Santo de Deus, chorando com gemidos inexprimíveis. Não nos deixa, Ele não nos deixa na lama do pecado, com certeza. Ele está na busca de nos levantar, de nos reavivar, de nos animar, de nos fazer melhores cristãos, melhores filhos de Deus. Ele não nos deixa na lama do pecado, mas dela Ele procura ajudar-nos a sair. É importante que pensemos nisto e abramos mesmo o nosso coração numa oportunidade do Espírito Santo de Deus estar nos ajudando a melhorar cada dia, para que o próprio Espírito Santo esteja feliz e o nosso Pai eterno também. E isso tudo, não é? Para o meu, para o seu, para o nosso bem. Pensa nisso e que Deus te abençoe.